A chuva castigava as janelas do apartamento em Ipanema naquela noite de outubro. Dentro, um jantar elegante reunia colegas e superiores de Natália, a advogada renomada que havia construído uma carreira invejável nos tribunais do Rio de Janeiro. A mesa estava posta com taças de cristal e louças caras, reflexo da imagem perfeita que ela sempre buscava transmitir ao mundo. Mas por trás do brilho daquela noite havia rachaduras invisíveis que logo viriam à tona. Rodrigo, o marido, atravessou a sala segurando uma travessa de arroz de forno, preparado com esmero depois de horas na cozinha. O prato escorregou de suas mãos e se espatifou no chão, espalhando estilhaços de porcelana e cheiro de queijo queimado. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que o barulho da queda. O olhar de todos os convidados se voltou para ele, não com compaixão, mas com desconforto e julgamento. Natália aproveitou aquele instante para reforçar a imagem que havia construído do marido ao longo dos anos. Um homem submisso, sem valor, alguém que vivia à sombra dela. Na frente de todos, transformou-o em motivo de riso e desprezo. O marido, que por 8 anos havia suportado humilhações silenciosas, sentiu naquele momento uma clareza dolorosa. Não era apenas desrespeitado, era visto como um nada. Aquela noite não foi o início da destruição do casamento, apenas o estopim. O desprezo de Natália vinha crescendo há muito tempo, mascarado em pequenas ironias, em comentários ácidos diante de amigos e em comparações cruéis com outros homens. Rodrigo, que um dia fora um engenheiro promissor, respeitado e admirado em seu meio, havia escolhido abrir mão da carreira para apoiar a ascensão da esposa e estar presente na vida do filho. No entanto, sua dedicação foi interpretada não como amor ou sacrifício, mas como fraqueza. Natália se alimentava dessa imagem, reforçando entre conhecidos que o marido não passava de um homem acomodado. Enquanto ela acumulava prêmios e contratos, ele se tornava cada vez mais invisível. Os anos de renúncia corroíam sua autoestima, e cada olhar de indiferença da esposa era como uma lâmina silenciosa. O que ninguém via era que, por trás do silêncio de Rodrigo, ainda pulsava a mente brilhante do engenheiro que já salvara empresas da falência e que tinha talento para muito mais. A paciência, que antes parecia resignação, estava se transformando em combustível para algo maior. As humilhações públicas eram apenas uma face da destruição. Havia ainda algo mais cruel: as traições que Natália acreditava manter em segredo. Viagens inventadas para congressos inexistentes, jantares prolongados que se estendiam além do horário de expediente, perfumes diferentes que denunciavam encontros escondidos. O marido percebia cada detalhe, mas guardava tudo em silêncio. No início, Rodrigo tentava se convencer de que eram coincidências, mas as provas começaram a se acumular. Recibos esquecidos em bolsas, mensagens respondidas às escondidas, comentários velados de colegas que, constrangidos, já sabiam mais do que ele gostaria. O Rio de Janeiro, com suas ruas movimentadas e bairros de contrastes, parecia cúmplice da vida dupla de Natália. Enquanto ela vivia noites em hotéis de luxo na Barra ou em apartamentos discretos da Zona Sul, ele estava em casa cuidando do filho, acreditando que ainda havia algo a preservar. As traições não eram apenas carnais, eram emocionais e sociais. Natália havia transformado o marido em sombra. Para ela, ele era apenas um acessório descartável, alguém de quem podia rir na frente de outros homens. Mas o que ela não sabia é que cada ferida silenciosa se tornava a semente de uma vingança fria e calculada. Os dias que se seguiram ao jantar não trouxeram mudanças positivas. Para Natália, humilhar o marido em público havia se tornado rotina.
Ela repetia os mesmos gestos de superioridade, reforçando a imagem de que Rodrigo era um homem sem valor. Dentro do círculo social da advogada, ele já era visto apenas como o marido acomodado, aquele que ficava em casa enquanto ela brilhava em tribunais e eventos corporativos. Rodrigo, no entanto, carregava em silêncio o peso de cada olhar atravessado. Sabia que muitos já tinham ouvido rumores sobre as escapadas da esposa, mas poucos ousavam falar. O constrangimento era visível em cada encontro social. Amigos antigos se afastavam, incapazes de lidar com a situação, e o círculo de Natália se tornava cada vez mais exclusivo, restrito a colegas de escritório e homens influentes que orbitavam ao seu redor. O casamento, que um dia parecera sólido, estava em ruínas, mas a ruína não acontecera de repente. Foi construída tijolo por tijolo, a cada desprezo, a cada mentira e a cada ausência inventada. Natália não se contentava apenas em diminuir o marido dentro de casa. Construiu para si uma vida paralela, onde Rodrigo simplesmente não existia. Frequentava restaurantes sofisticados na Barra, hotéis discretos em São Conrado e eventos noturnos em rooftops da Zona Sul, sempre ao lado de pessoas que reforçavam sua sensação de poder e liberdade. As traições eram múltiplas e cuidadosamente escondidas. Congressos inventados justificavam viagens. Reuniões prolongadas serviam como álibi para encontros clandestinos. E até mesmo festas de trabalho eram usadas como fachada para seus desvios. Rodrigo, por sua vez, percebia cada detalhe. O perfume trocado, a roupa íntima nova que nunca aparecia em casa, o celular sempre virado para baixo na mesa. Apesar das evidências, ele escolhia o silêncio. Não porque fosse cego, mas porque começava a compreender que o tempo seria seu maior aliado. Enquanto Natália se perdia em luxúria e aparências, ele alimentava a calma de quem prepara uma virada inevitável. Enquanto Natália cultivava amantes e vivia sua rotina de ostentação, Rodrigo permanecia ao lado do filho, cuidando da rotina escolar, das tardes no parque e dos fins de semana simples em Copacabana. Esse convívio o fortalecia, lembrando-o de que ainda havia algo verdadeiro em sua vida. O menino era sua âncora e sua motivação para não sucumbir. Pouco a pouco, o silêncio antes visto como fraqueza começou a se transformar em força. Rodrigo retomou antigos cadernos de projetos, releu anotações guardadas em gavetas e se lembrou do engenheiro visionário que havia sido. Ideias que antes pareciam enterradas começaram a ganhar vida novamente. Nas madrugadas em que Natália não voltava para casa, Rodrigo estava diante do computador, reabrindo planilhas, redesenhando soluções e escrevendo esboços de algo maior. O homem que todos acreditavam ter sido apagado começava a ressurgir. O silêncio não era mais submissão, mas preparação. E cada noite mal dormida deixava claro que a vingança mais poderosa não viria de palavras, mas de resultados. O Rio de Janeiro acordava todos os dias com sua mistura de caos e beleza. Enquanto milhares enfrentavam o trânsito da linha amarela ou do túnel Rebouças, Rodrigo começava a percorrer outro tipo de trajeto, o da reconstrução pessoal. Guardados em caixas antigas, encontrou projetos interrompidos que carregavam sua assinatura de engenheiro criativo. Ali estavam ideias para otimizar sistemas urbanos, soluções que haviam sido deixadas de lado quando ele decidiu se dedicar à família. Revisitar esses cadernos foi como reencontrar uma versão perdida de si mesmo. As anotações mostravam não apenas cálculos e gráficos, mas também a mente de alguém que sempre buscou transformar problemas em soluções. Rodrigo sabia que não seria fácil retomar o caminho, mas pela primeira vez em anos sentiu que havia uma direção clara à sua frente. Rodrigo começou a retomar laços que havia abandonado, marcou cafés discretos em Botafogo, respondeu e-mails antigos e procurou colegas que ainda o respeitavam,
pelo que havia construído no passado. Muitos se surpreenderam com seu reaparecimento, mas reconheceram imediatamente a capacidade que ele sempre tivera. Enquanto isso, Natália seguia em sua rotina dupla, acreditando que ainda controlava tudo. As viagens se tornavam mais frequentes, os gastos mais altos, e a confiança que antes impressionava colegas começava a se transformar em arrogância incômoda. Comentários sussurrados nos corredores do escritório já questionavam sua conduta. Aos poucos, a imagem impecável começava a mostrar rachaduras. Rodrigo não precisava agir contra ela. Bastava continuar em seu próprio caminho, que a verdade se encarregaria de revelar as consequências das escolhas de Natália. Foi em uma manhã chuvosa, em um pequeno coworking em Botafogo, que Rodrigo assinou o primeiro contrato de sua nova empresa. Não era um valor expressivo, mas representava muito mais do que dinheiro. Era a validação de que ele ainda tinha espaço no mercado, de que sua inteligência não havia sido apagada pelas humilhações que vivera. Enquanto o contrato era firmado, Natália atravessava outra fase em sua vida. Os amantes que antes a cercavam começavam a se afastar. Para alguns, ela já não representava novidade. Para outros, sua queda de reputação no escritório tornava a proximidade arriscada. O poder que um dia ela exibira começava a se dissipar como fumaça. Rodrigo, por sua vez, encontrava motivação no contraste. O silêncio que antes era sinal de submissão, agora era sua maior arma. Cada passo profissional era dado com cautela, mas com firmeza. E no fundo, ele já sabia. A verdadeira vingança não viria de confrontos, mas da transformação que ninguém esperava. O primeiro contrato foi apenas o começo. Rodrigo mergulhou de corpo e alma na reconstrução de sua carreira. Entre reuniões, planilhas e noites em claro, sentia novamente o peso da responsabilidade, mas desta vez como algo positivo. As ideias que outrora estavam adormecidas ganhavam forma em projetos concretos, atraindo a atenção de empresas que buscavam soluções práticas para problemas urbanos. Ao lado do filho, Rodrigo encontrou equilíbrio. Nos dias em que não estava no escritório, fazia questão de acompanhar cada detalhe da vida escolar do menino. Levava-o ao futebol em quadras da lagoa, ajudava nas tarefas e transformava pequenos momentos em lembranças sólidas. O vínculo entre pai e filho se tornava cada vez mais forte, preenchendo os vazios que o casamento destruído havia deixado. Enquanto isso, Natália mal percebia a transformação do homem que julgava derrotado. Ocupada em manter sua imagem pública, não via que sua própria base começava a desmoronar. A advogada, que por anos havia cultivado uma reputação impecável, começava a enfrentar resistência dentro do próprio escritório. Colegas que antes a admiravam passaram a comentar sobre sua postura arrogante e sobre decisões profissionais questionáveis. Rumores sobre sua vida pessoal, antes abafados, ganharam espaço em conversas reservadas. Os homens que a cercavam já não a tratavam com a mesma devoção. Alguns se afastaram por medo de escândalos, outros simplesmente perderam o interesse quando perceberam que ela já não tinha o brilho de antes. A confiança de Natália se transformava em desespero silencioso. Quanto mais tentava mostrar controle, mais evidente ficava que sua vida estava fora dele. Rodrigo acompanhava tudo à distância. Não buscava vingança ativa, mas observava com uma serenidade quase fria como as escolhas dela cobravam seu preço. Rodrigo não parava de crescer. O pequeno escritório compartilhado em Botafogo logo se mostrou pequeno para a demanda que surgia. Projetos bem-sucedidos abriram portas para parcerias maiores e sua empresa começou a ser mencionada em encontros de inovação e tecnologia. Convidado a participar de painéis, ele voltou a ocupar espaços de destaque que muitos acreditavam estar fechados para sempre. A transformação não era apenas profissional, mas também pessoal.
Rodrigo recuperava a confiança, o olhar firme e a postura de quem sabe o próprio valor. Cada conquista era um lembrete de que ele nunca havia sido o homem fraco que Natália descrevera. Enquanto Rodrigo ascendia, Natália afundava. Endividada pelos gastos excessivos, rejeitada por colegas e cada vez mais sozinha, já não conseguia sustentar a imagem de sucesso que tanto cultivara. A vida dupla, antes disfarçada em luxo e arrogância, começava a se revelar como um fracasso inevitável. A trajetória de Rodrigo deixou de ser discreta. Reportagens em portais de negócios começaram a destacar sua empresa como exemplo de inovação. Em pouco tempo, seu nome era mencionado em conferências e convites para palestrar surgiam de universidades e instituições de tecnologia. O homem que antes era invisível no próprio lar se tornava referência em ambientes onde só os visionários eram ouvidos. Nas ruas do Rio, Rodrigo experimentava uma nova sensação de pertencimento. Caminhava pelos corredores de prédios modernos, no centro com a segurança de quem sabia exatamente onde estava. Já não carregava o peso das humilhações passadas, mas sim a leveza de quem havia transformado dor em combustível. Enquanto isso, Natália se tornava cada vez mais uma sombra. Seus colegas evitavam associar-se a ela, temendo que sua reputação manchada respingasse em seus nomes. A mulher que antes ditava regras agora enfrentava portas fechadas. Os erros acumulados começaram a cobrar seu preço. Processos mal conduzidos, decisões apressadas e a desconfiança de clientes levaram Natália ao limite. A advogada que por anos fora símbolo de eficiência já não conseguia sustentar resultados. Seus gastos excessivos, somados à perda de aliados, a empurraram para um abismo financeiro. Sem os amantes que antes a rodeavam, sem os colegas que a defendiam, Natália experimentou o isolamento mais cruel. As roupas de grife já não escondiam a insegurança e os sorrisos ensaiados não disfarçavam o olhar cansado. O poder que tanto cultivara se transformara em ruínas diante de todos. Rodrigo, observando a distância, não precisou mover um dedo. A destruição dela era consequência das próprias escolhas. Sua queda não era vingança direta, mas o resultado natural de uma vida construída em arrogância e desdém. Com a empresa consolidada, Rodrigo atingia patamares que nem ele mesmo imaginara. Reuniões com investidores internacionais se tornaram parte de sua rotina. O antigo silêncio, antes confundido com submissão, agora era percebido como a serenidade de um líder que sabe esperar o momento certo para agir. Foi em um desses compromissos que o destino começou a preparar o reencontro. O evento aconteceria em um dos centros empresariais mais modernos do Leblon, um espaço de vidro e aço que refletia o mar à distância. Rodrigo chegou confiante, preparado para apresentar números e estratégias a investidores que já o viam como aposta certa para o futuro. Natália também estaria naquele mesmo prédio, por motivos bem diferentes. Endividada e com a carreira em colapso, buscava desesperadamente qualquer oportunidade de retomar relevância. O cruzamento inevitável dos dois mundos estava prestes a acontecer, não mais como marido e esposa, mas como estranhos cujas trajetórias haviam tomado rumos opostos. No hall envidraçado do centro empresarial no Leblon, Rodrigo atravessava o espaço com passos firmes. O reflexo de sua própria imagem nos vidros reluzentes parecia confirmar a transformação que vivera nos últimos anos. Ele já não era o homem diminuído de outrora, mas alguém que havia se reerguido com dignidade e força. Do outro lado do mesmo espaço, Natália surgia com semblante abatido. Já não havia vestidos de grife, nem o brilho artificial que tanto cultivara. A maquiagem mal escondia o cansaço, e os olhos revelavam o peso das escolhas que a haviam conduzido até ali. Quando os dois se avistaram, não houve palavras. O silêncio bastava para traduzir o contraste entre eles.
O olhar de Natália refletia incredulidade e arrependimento, enquanto o de Rodrigo transmitia apenas serenidade. Aquele momento simbolizava mais do que um encontro. Era a prova de que a vida sempre cobra o preço das atitudes. Rodrigo seguiu para sua reunião com investidores, consciente de que aquele encontro casual era apenas um detalhe em sua trajetória. Já não havia espaço para ressentimentos ou explicações. A vingança, se assim pudesse ser chamada, estava consumada pela própria realidade. Ele havia vencido sem precisar erguer a voz, sem precisar confrontar diretamente. Enquanto apresentava seus projetos em uma sala luxuosa, sabia que, em algum lugar daquele mesmo prédio, Natália enfrentava portas fechadas. O contraste entre os dois não era apenas financeiro ou profissional, era moral. Ele havia renascido como símbolo de resiliência, enquanto ela se tornara exemplo de como o orgulho e a infidelidade destroem até as estruturas mais sólidas. A transformação estava completa. O homem outrora chamado de cachorrinho de estimação, agora ocupava o espaço de um leão. O tempo passou, mas a lembrança daquela noite de outubro em Ipanema nunca deixou de ecoar na memória de Rodrigo. A humilhação, os risos contidos, o olhar de desprezo diante de todos os convidados. Se naquela época ele parecia derrotado, agora entendia que aquele momento fora o ponto de virada de sua vida. Rodrigo seguiu em frente, construindo não apenas uma carreira sólida, mas também um legado de superação para o filho. Descobriu que a verdadeira vitória não está em destruir o outro, mas em não permitir que destruam quem você é.